Olá pessoal, professor Sérgio Augusto na área para mais uma aula de História, dessa vez para falar sobre o início do povoamento das terras da América Portuguesa, do ciclo do ouro no contexto do período colonial. Então, inicialmente, é importante destacar que tais expedições rumo ao interior do país, elas começaram a aumentar bastante em virtude da crise que passava a economia açucareira, né, relacionada à concorrência do açúcar holandês produzido na região das Antilhas. Então, neste contexto, né, vão surgir aí as entradas e as bandeiras, que são tipos diferentes de expedições de desbravamento de território que vão ocorrer durante o período colonial. Tais expedições de desbravamento, elas vão favorecer o desenvolvimento, o povoamento e a ampliação das terras portuguesas aqui na América para além do meridiano de Tordesilhas, tá certo? Inicialmente, então, é importante destacar que o povoamento no Brasil, até o início do século XVII, ele vai ocorrer numa faixa restrita, né, que é a faixa litorânea, tá certo? Respeitando aí, logicamente, os limites do Tratado de Tordesilhas. Nessa imagem aqui a gente vê a primeira forma de organização do território brasileiro, que a gente já estudou, que é o sistema de capitanias hereditárias. Então, com o passar do tempo, né, essas atividades econômicas aí, elas vão passar do litoral. Inicialmente a gente tinha ali a exploração do pau-brasil e da cana-de-açúcar. E essa colonização ela vai avançar rumo ao interior do nosso país, saindo dessa faixa litorânea, motivada por 4 fatores principais. E aqui são eles, né? Primeiro, as expedições militares para expulsar os povos estrangeiros, principalmente os franceses, que chegaram a fundar colônias aqui no Brasil. As expedições jesuíticas, né, que vão começar a fundar aldeamentos, né, promovendo a catequização dos ameríndios. A expansão da pecuária, que sem espaço no litoral, né, acabou sendo empurrada para o interior do nosso país. E as expedições bandeirantes, né, pelo interior, a procura principalmente de metais preciosos e capturas de índios para escravidão. Algumas expedições também capturavam escravos foragidos, né, para os seus respectivos senhores. Mais à frente, então, a gente vai falar desses tipos de expedições de povoamento do nosso território, tá certo? A maioria delas, né, elas vão partir ali da vila de São Paulo, de Pirantininga, atual, né, cidade de São Paulo, e essas expedições eram ou expedições jesuíticas, né, organizadas pela Igreja Católica, expedições de monções que adentravam o interior do nosso território através dos rios, expedições do governo que ganhavam o nome de entradas, né, mapear o nosso território, enfim, e as expedições bandeirantes, que eram organizadas por particulares, principalmente paulistas. Aqui um exemplo de uma dessas expedições do tipo monção, que era ali através dos rios, tá certo? Agora a gente vai falar então das missões jesuíticas, que foram muito frequentes nesse período e tinham como objetivos principais, né? A gente tem aqui, ó, civilizar e cristianizar os ameríndios aqui da América Portuguesa. Cabe o destaque dessas expedições aí, lideradas pela Companhia de Jesus, né, sob a liderança principalmente ali do padre Manuel de Nóbrega, e logicamente todas elas financiadas e organizadas pela Igreja Católica. Essa imagem aqui representa um pouco desses aldeamentos, esse primeiro contato dos jesuítas com os ameríndios aqui. Uma ressalva, né, os jesuítas eles eram contrários à escravidão dos ameríndios, entretanto, eles admitiam, tá, a escravidão de negros africanos. Então tem essa contradição aí que é muito cobrada em relação às expedições jesuíticas em provas de vestibular. Aqui os tipos, né, e as diferenças aqui dessas expedições de desbravamento. A gente tem as bandeiras e as entradas. As entradas são expedições oficiais organizadas e financiadas pela coroa portuguesa, tá certo? Já as bandeiras são expedições organizadas e financiadas por pessoas particulares, com destaque aí para os paulistas. E essas expedições aí, bandeirantes, né, elas têm algumas diferenças entre elas, e aí a gente vai tratar aqui para vocês.
Então, as entradas, por exemplo, que eram expedições financiadas pelo governo, elas tinham como objetivo principal que mapear o território brasileiro, respeitando ali os limites do Tratado de Tordesilhas, que é esse tratado aqui que a gente já trabalhou quando a gente falou da colonização da administração da América Portuguesa. Já as bandeiras, né, elas tinham como objetivo principais, tá? Descobrir minas de ouro, prata e pedras preciosas aí, e também a captura de ameríndios, ou seja, de índios, para serem utilizados como escravos, e em alguns casos também a captura de escravos foragidos. Então, nesse contexto, a gente tem a bandeira de prospecção, que essa bandeira, né, focada ali em encontrar metais e pedras preciosas. A gente tem a bandeira de contrato, que é capturar escravizados foragidos, tá certo? E tinha a bandeira de apressamento, que é aquela que tinha como objetivo capturar índios para a escravidão. Nesse mapa aqui a gente fala do destaque, né, dos bandeirantes que saíam ali de São Paulo, é um grande protagonismo dessa região. E aqui o mapa, né, que representa aí um pouco dessas bandeiras, tá? Da onde que elas saíam e para onde que elas iam aí. Então aqui, de acordo com a legenda, a gente tem aqui, ó, bandeiras que procuravam ouro e pedras preciosas, tá? Então elas saíam normalmente aqui de São Paulo e se dirigiam rumo ao interior aqui, basicamente em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, tá certo? Mas também a gente tinha as bandeiras de apressamento de indígenas, né? Aqui mais pela região sul do nosso país, e aqui o Tratado de Tordesilhas, que com o passar do tempo, né, ele acabou sendo desrespeitado, e Portugal e Espanha acabam firmando novos tratados e estendendo o domínio das terras portuguesas para além dos tratados de Tordesilhas, com destaque para o Tratado de Madrid, que a gente vai falar mais à frente. Aqui uma informação em relação ao mito, né, construído em torno do bandeirante, né, até o início, né, da República aí, a historiografia, principalmente a paulista, ela reforçava a ideia do heroísmo dos bandeirantes, né? E isso foi reforçado ali durante a Primeira República, que se desenvolveu entre os anos de 1889 a 1930. Então, até esse período aí, os bandeirantes paulistas eram colocados como as pessoas responsáveis por estender a civilização portuguesa para o interior do nosso país. Entretanto, estudos mais recentes, né, oferecem uma opinião diferente dessa historiografia, colocando que os bandeirantes paulistas não tinham esse ar de civilizado, de levar essa civilização portuguesa para o interior do nosso país, e sim, né, essas expedições elas eram motivadas por ambições aí pessoais, né, motivadas ali pelo enriquecimento muito fácil, que quando você encontra o ouro, isso acaba ocorrendo, e essa, né, empreitada rumo ao interior aí, ela foi muitas vezes feito com o uso de muita violência contra as comunidades indígenas, né, que disseminaram, né, e mataram muitos indígenas. Então é importante ter essas duas visões aí e ficar atento. Então até o início, né, da Primeira República, esses bandeirantes eram colocados como heróis, e a literatura recente, né, empreendendo estudos sobre os bandeirantes, colocam eles como um outro olhar, né, já que eles fizeram uso de extrema violência, e isso não tem nada a ver com a questão de levar civilização para o interior do nosso país. Então fica essa diferença aí de análise. Mais adiante a gente vai falar da ampliação das fronteiras, tá certo? Da América Portuguesa, e o maior desses tratados é o Tratado de Madrid, assinado ali em 1750, e os países envolvidos são os países ibéricos, que é Portugal e Espanha. Então, de acordo com esse Tratado de Madrid, em resumo, né, a gente vai ter ampliação da fronteira do norte do país rumo a oeste, né, uma ampliação da região central também para o oeste, a anexação do território dos 7 povos das missões e a concessão, né, em contrapartida, a concessão da colônia de Sacramento à Espanha. E isso a gente consegue ver nesse mapa aqui. Então, o Tratado de Tordesilhas, né, o território de Portugal ia até aqui. Então, a gente viu que o sul se expandiu para o oeste, né,
e aqui também para o oeste. A gente anexou ainda essa região dos Sete Povos das Missões, entretanto, a gente teve que conceder à Espanha essa colônia aqui de Sacramento, tá certo? Então, a gente consegue ver aqui o Tratado de Tordesilhas e depois a ampliação do nosso território via Tratado de Madrid. O que a gente pode concluir sobre isso? Então, que a assinatura do Tratado de Madrid entre, né, as nações ibéricas e Portugal e Espanha vão legitimar a ocupação do território da América Portuguesa para além do Tratado de Tordesilhas. E com isso, pode-se dizer que, em linhas gerais, tá, a gente vai ter já o desenho do que vai vir a ser o território brasileiro nesse momento aí. Outras considerações aqui, além desse Tratado de Madrid, Portugal e Espanha celebraram outros tratados aí ao longo do século XVIII e no início do século XIX, que é o Tratado de Santo Ildefonso, tá? Que vai estabelecer a colônia de Sacramento à Espanha e que Sete Povos das Missões vai pertencer a Portugal. Já o Tratado de Badajoz, de 1801, vai estabelecer que Portugal vai ficar com o território Sete Povos das Missões e a Espanha vai receber a colônia de Sacramento. Então, ao longo, né, de vários séculos aí, Espanha e Portugal foram firmando tratados. O primeiro deles foi o Tratado de Tordesilhas, em 1494, depois esse Tratado de Madrid, de 1750, e vários outros tratados aí, delimitando e ampliando as terras aí. Em resumo, né, ocorreu a ampliação das terras portuguesas para além do Tratado de Tordesilhas, chegando então em linhas gerais ao que é o território brasileiro hoje. Não exatamente, mas a maior parte desse território. Mais adiante a gente vai falar de um período muito importante, que é o do ciclo do ouro, né? E esse período, ele veio de encontro à crise do açúcar. Então, a situação de Portugal no século XVII não era nada confortável, né? Praticamente falido em virtude da concorrência do açúcar holandês ali nas Antilhas, que era de melhor qualidade, né? Essa crise advém da expulsão dos holandeses do território brasileiro, ocorrida ali, né, com a insurreição pernambucana. Enfim, o ouro foi encontrado por essas expedições de povoamento e de desmembramento do território brasileiro, que são as entradas e as bandeiras, principalmente as bandeiras. E, logicamente, quando se começou a encontrar o ouro, né, a descoberta do ouro aqui na região do nosso estado de Minas Gerais, ela vai provocar um imediato fluxo migratório rumo a Minas Gerais. E, entretanto, gente, essa riqueza aí, né, que o ouro vai gerar, a maior parte dessa riqueza não ficou nem com o Brasil nem com Portugal, né? Ficou com os ingleses e a gente vai ver isso por quê, tá? Mais à frente. Então, para controlar, né, a exploração desse ouro, tá certo? A coroa portuguesa ela vai criar em 1702 a Intendência das Minas, que é um órgão encarregado de controlar a exploração do ouro e da cobrança do quinto, ou seja, 20% do ouro extraído fica com a coroa portuguesa. A gente vai entender isso mais à frente daqui a pouco. E também criou a Intendência dos Diamantes, ali no ano de 1734, que é um órgão encarregado de nomear o intendente, que vai fiscalizar a exploração de diamantes, principalmente ali na região do Arraial do Tijuco, a atual cidade diamantina. Então, quem conhece sabe que a questão dos diamantes ficou restrita e muito particularmente ligada à cidade diamantina no nosso estado. Então a gente vai falar aqui algumas curiosidades históricas. Primeiro aqui é a casa de fundição, tá certo? Então, pela lei de 11 de fevereiro de 1719, a coroa portuguesa ela vai autorizar a criação de novas casas de fundição para garantir, né, o controle, né, da exploração do ouro ali. E nelas, o ouro então extraído, né, o ouro extraído em pó, né, em pepites, ele deveria ser fundido e transformado em barra e quintado, ou seja, cobrado um imposto de 20%. Então, você que explorava o ouro, você tinha que pegar esse ouro, tá certo? O ouro em pó e em pepitas era proibido, você tinha que levar esse ouro às casas de fundição. Essa casa de fundição ia fundir esse ouro, transformar ele em barra, né, quintar esse ouro, e ia te devolver esse ouro em barras, tirando o imposto de 20% sobre esse ouro. Daí que vem aquele jargão popular,
mandando a pessoa para o quinto dos infernos, né? Justamente associando o quinto aí essa perda do ouro que você custou para explorar. E aqui esse ouro ele tem algumas informações interessantes. Eu peguei essa ouro quintado aqui de uma cidade próxima a Belo Horizonte, que é Sabará, muito importante, né? Então aqui vai o escudo da cidade, aqui o número, enfim, o ano, tá? Os quilates aqui dessa barra de ouro. Então várias e várias informações aí sobre esse ouro quintado. E um detalhe interessante é a história do Santinho de Pau Oco, né? Que está ligado ali ao final do século XVII, início do século XVIII, aqui em Minas Gerais. Então, para escapar, né, da cobrança do quinto, ou seja, esse imposto de 20% cobrado na época pela coroa portuguesa, qual que era a estratégia? Você fabricava a imagem de santos de madeira ocas, tá? Para que pudessem rechear elas de ouro em pó e assim passar desapercebida pelos postos de fiscalização. Então aqui está um santinho, né, e nas costas deles era oco. Então hoje, né, a gente ouve muito dizer, falar, aquela criança é um santinho de pó oco, ou seja, é uma criança travessa, não muito confiável em suas ações. Fica essa curiosidade histórica aí para vocês. Um pouco ainda continuando o ciclo do ouro, a gente vai falar então da questão da sociedade mineradora, né, que ela é bem diferente da sociedade açucareira, que era dominada ali pelos senhores de engenho, pelos comerciantes de escravos e produtos, e que tinha ali a base os escravos. Essa sociedade mineradora ela é caracterizada por duas características principais. A primeira delas é que a diversidade populacional, então ela é mais diversa, né? E a possibilidade de ascensão social em virtude do enriquecimento rápido que o ouro proporciona. Então essa sociedade mineradora, né, no topo a gente tinha os grandes mineradores e as autoridades reais, a gente tinha uma camada média ali muito diversa, né, formada por diversos profissionais liberais ali, e na base a gente tinha os escravos. Então, em relação a essa diversidade populacional, né, a corrida do ouro trouxe gente de todos os lugares do país e da Europa para a região de Minas Gerais. Então, essa diversidade ela vai ser constituída a partir dessa descoberta do ouro, tá certo? E aqui a questão da ascensão social. Então, na sociedade mineradora, havia uma maior possibilidade de ascensão social em decorrência da riqueza imediata que o ouro trazia. Entretanto, cabe destacar que em torno, né, dos negócios do ouro e dos diamantes, essa sociedade, né, movida pelo ouro e diamante, representava 1/3 só da propriedade. Os outros 2/3 trabalhavam em atividades secundárias da mineração e eram muito pobres, tá? Cabe destacar. Aqui a gente tem uma imagem, né, um senhor muito rico indo passear com a sua família aí, e ali os seus escravos, enfim, uma sociedade diversa que é uma característica dessa sociedade mineradora, além da possibilidade de ascensão social. Mais à frente, então, a gente vai falar da crise do ouro, como que esse período chega na sua crise, tá? Então, a crise do ouro está ligada ali ao final do século XVIII, a economia mineradora, então, começa a entrar em crise, e um dos fatores que vão determinar essa crise aí, tá? Cabe destaque para aqui, ó, o fim do ouro de aluvião, que é aquele ouro encontrado com mais facilidade. Esse ouro, ele vai acabar muito rapidamente, e as técnicas muito rudimentares para extrair esse ouro vão dificultar então a exploração desse ouro em uma profundidade muito maior. Outro destaque aqui, né, que grande parte desse ouro extraído aqui nas terras brasileiras que passavam pela coroa portuguesa acabaram, né, beneficiando principalmente a Inglaterra, né? Então tudo que Portugal precisava acabava comprando os produtos manufaturados ingleses. A partir do momento da crise do ouro, quem ficou com o nosso ouro foi a Inglaterra. Então, ao contrário do que se imagina, que a riqueza gerada pelo ouro, né, produziu muita riqueza aqui no nosso país, não, tá? A maior parte dessa riqueza ela foi para fora e ficou nas mãos inglesas. Então, a maior parte da população aqui do nosso território vivia mergulhada na pobreza, e como destaca uma historiadora muito importante, que é a Laura de Mello Souza, né? Esses marginalizados, ela escreveu um livro que colocava eles como os desclassificados do ouro, né? Então, a partir
dessa riqueza que o ouro gerava. Mesmo assim, a gente tinha um país muito pobre, uma colônia que tinha uma população escrava e que girava em torno do ouro ali, muito, mas muito pobre ali, beleza? É basicamente isso que eu queria falar para vocês. Meu muito obrigado e até a próxima aula. Fui!